No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém. No domingo passado e na quinta-feira nós estávamos meditando sobre a grandiosidade da realidade daquilo que Deus faz e continua fazendo nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós realmente o glorifiquemos. E a única maneira que a gente pode fazer isso, e vimos que o pensamento correto sobre Deus existe por causa de um propósito: os sentimentos corretos sobre Deus. Que longe de ser suficiente pensamentos corretos sobre Deus, apesar de serem raros em nossos dias, nos púlpitos, nas pregações, ainda assim eles estão distantes de serem suficientes. Então a doutrina bíblica existe por causa das delícias espirituais do coração, que foi feito para se deleitar em Deus, e essa é a razão pela qual tudo caiu, tudo foi tocado pela morte. E a tarefa da mente é fornecer combustível, como nós vimos no domingo e na quinta-feira, a verdade para o forno, a fornalha do coração, para o Espírito Santo incendiar toda essa verdade na fornalha dos nossos corações, gerando todas as afeições espirituais, todo o fruto do Espírito. Então nós fomos criados para desfrutar Deus, e o crime final, não é, digno da ira infinita de Deus, é que nós não glorificamos Deus como Deus, mas glorificamos outras coisas, demos peso a ela para nos dar identidade, alegria, paz, de tal maneira que quando as pessoas dizem que estão sem paz e perturbadas, não é porque elas estão sem Deus. Quando um cristão diz, estou tão perturbado, estou sem paz, não é porque tem menos Deus do que tinha antes, é porque é óbvio, essa paz estava vindo de outras fontes, não é? Que não eram Deus, e agora se descobre que essas fontes são falhas, são mortais, tão mortais quanto nós, e os nossos recursos ficam parecidos com o do mundo. Então nós vimos que há dois grandes obstáculos entre nós e o nosso destino, que é nos alegrar em Deus com alegria indizível e cheia de glória. E quando eu falo nós, estou falando dos homens, né? E gozar Deus para sempre, fluindo essas afeições, esses sentimentos certos. Então um problema é o da depravação em nossos próprios corações, que preferem outras coisas que não Deus, e a outra, o problema da justiça do coração de Deus, porque à medida que nossos corações não se deleitam nele, o coração justo de Deus dá a pena proporcional a tamanho crime, que é a sua ira infinita. Então você desonra a Deus por preferir outra coisa. Cada ser humano que desonra a Deus, quando a gente fala que um ser humano desonra a Deus, sempre é pelo mesmo motivo. Nós parecemos olhar no mundo e enxergar um monte de motivos, 1000 coisas que desonram Deus, mas na verdade só uma coisa desonra a Deus. E todas as coisas que os homens estão fazendo são só o resultado dessa única coisa, não é? Que é exatamente, nós preferimos outras coisas que não Deus. E preferimos coisas para serem as fontes das nossas vidas, a fonte de todas aquilo que nós queremos retirar para a paz, segurança, gozo. Portanto, a indignação de Deus é justa e está sobre todos os homens,
e você vê que realmente, como Paulo disse, não há diferença. Não importa como um ali está não preferindo Deus e como o outro não está preferindo Deus. O outro não está preferindo Deus em sua prostituição, em sua decadência moral. O outro ali não está preferindo Deus achando que a sua família é aquilo que traz essas coisas para ele, ou a sua carreira, ou a sua honestidade, ou a sua moralidade. Você vê, eles estão preferindo coisas que não é Deus. Então Paulo diz: eu, o fariseu e a prostituta, estamos fazendo a mesma coisa. Eu fazia isso sendo um fariseu e ela faz sendo uma prostituta, mas não há diferença. Nós trocamos Deus, nossa rebelião contra Deus e a ira de Deus contra nós. Então é o problema que nós vimos no domingo e na quinta, porque nós não queremos que Deus seja o nosso tesouro supremo, então nós estabelecemos outras coisas que sejam o nosso tesouro supremo. A Bíblia diz: essa é a indignação final. Essa é a diferença entre nós e o que o filho sente pelo pai. Ele diz: a minha comida, a minha bebida, enquanto para o pai, o filho é o seu tesouro supremo e é suficiente para o coração eterno do pai, para ser o gozo, alegria. E o pai para o filho, no espírito, os homens discordam dessa grandiosidade, dessa beleza, dessa suficiência. E a sentença de Deus contra a tal traição é a sua ira eterna. Então a gente viu que não há nenhuma mudança só no conhecimento que a gente vai enchendo a nossa mente, porque a gente precisa que a mente existe para fornecer ao coração combustível para incendiar em afeições, e só isso gera verdadeira santidade. Então o Evangelho é a boa notícia de que Deus, em sua grande misericórdia, enviou seu Filho, e na cruz resolveu as duas coisas. Resolveu o problema da indignação infinita de Deus por nós não nos gloriarmos somente nele e tirarmos dele o gozo, a alegria, a paz, e todas essas coisas, e ao mesmo tempo a depravação dos nossos próprios corações que preferem outras coisas que não Deus. Então esses dois obstáculos precisam ser resolvidos, e nós vimos que esse conhecimento em nossos corações, por mais profundo que seja, se ele não gera essas afeições poderosas que geram as mudanças de um grau de glória para outro grau de glória, a gente pode empilhar sermões, mas é inútil. Tão inútil no coração do ser humano, ou de alguém que se diz cristão, quanto é inútil no coração de Satanás. Satanás, como a gente disse, tem um conhecimento teológico maior do que a gente vai ter no mundo, não é? Mas o Espírito Santo ignora esse conhecimento no coração dele. Portanto, aquilo é uma fornalha desligada. Há um coração, há um alimento, ou seja, a mente é capaz de compreender essas verdades sobre Deus, mas como aquilo não se incendeia, então só há hostilidade, ódio, desprezo, como há no ser humano. Um homem é inimigo de Deus, é hostil a Deus, ou pior, às vezes, o homem tem tédio de Deus, não é? Das coisas de Deus. Quantos cristãos externamente têm tédio a respeito das coisas de Deus? É isso, é um coração. Você não pode imaginar Cristo ou o céu entediado com o Pai, ou o Pai entediado com o Filho. Então, isso é uma expressão, uma manifestação de hostilidade contra Deus. Então é isso que a gente viu. Mas na quinta-feira a gente viu especialmente que, ao tratar dessas duas coisas, a gente aprofundou o que vimos no domingo, há um grande paradoxo, porque o coração existe para fornecer ao coração essas verdades que vão queimar em afeições que geram mudanças inexoráveis. A ideia de que um ser humano pode conhecer muito, discutir teologia e não haver mudanças profundas é a declaração de que ele tem um coração que é uma fornalha cheio de lenha ou combustível da verdade, mas que não há nenhum fogo lá. Aquilo não queima em afeições para Deus. Então a mente existe tão somente para isso. O perdão não é o propósito do Evangelho, a justificação não é o fim do Evangelho, isso tudo é a remoção de obstáculos para atingir o propósito, essas profundas afeições em nossos corações. A gente viu então que há
paradoxo, porque a gente diz que a mente ela foi dada a nós para pensarmos essas coisas de Deus e para fornecer ao coração essas verdades que vão queimar em afeições a Deus. Mas dá a impressão de que então é só a mente serve ao coração, a mente serve ao coração. Mas há um paradoxo, a gente viu, em que é necessário que o coração sirva à mente também, porque o problema do ser humano é muito complexo, precisava de uma solução igualmente complexa, e tudo isso é resolvido na cruz, de tal maneira que nenhum cristão pode dizer, no meu caso isso ainda não aconteceu. Não, então não aconteceu nada, porque essas coisas aconteceram simultaneamente na cruz, tanto o problema da ira no coração de Deus, quanto a depravação em nossos corações. Então a mente humana tem a sua própria tipo de depravação, que é a ignorância, que é a incapacidade de fornecer a verdade sobre Deus ao coração. Mas o coração do homem tem sua própria depravação, que é a incapacidade de ver Deus como um tesouro para ele, como algo valioso, como algo que alegra, como algo que enche de paz. E você vê, ambos precisam ser redimidos, a mente e o coração. E o paradoxo que nós vimos é que, por um lado, a mente precisa fornecer, a mente que foi forjada pelo Evangelho precisa fornecer a verdade ao coração, mas por outro lado, o coração que foi forjado pelo Evangelho, criado por ele, pelo poder do Evangelho, precisa fornecer a mente, porque a ignorância da mente se origina não na mente, mas no coração, porque o coração, na verdade, é o problema final, a fornalha que não queima. Então o coração tem que ser liberto para que a mente seja liberta, e a mente existe para fornecer a verdade ao coração. Você vê que é algo que o homem estava preso num dilema sem fim. A mente dele precisa libertar, o coração precisa libertar a mente, mas a mente é que tem que fornecer a lenha para que o coração queime em verdade. Então há esse paradoxo, o coração precisa da verdade que vem da mente, para que ele possa responder adequadamente. Sem a verdade, ele não pode queimar a verdade em afeições verdadeiras, porque ele não tem uma visão verdadeira de Deus. Mas a mente é cega por causa da dureza do coração. Então você vê, o coração depende da mente para que a verdade correta chegue até ele, e ele queime essa verdade. Ao mesmo tempo, não é? A mente que devia fornecer isso é ignorante, mas ela é ignorante por causa da dureza do coração. Então a gente viu em João 3, 19 e 20, Jesus dizendo, a luz veio ao mundo e o mundo amou as trevas. Você viu, a luz veio, não houve problema da mente humana compreender a luz, não foi falta de luz, o problema era outro, o problema é que o coração ama as trevas, e é por isso que a mente ficou obliterada do que ela precisava. Em outras palavras, nosso problema não é falta de acesso à luz, nosso problema é um amor às trevas. Nosso problema não é a impossibilidade racional da compreensão da santidade, da justiça. O problema é que a gente não ama essas coisas. A gente ama a nós mesmos, a gente ama as trevas, e naturalmente tudo que vai de encontro àquilo que nos coloca no centro, o nosso coração prefere. Então ele não prefere Deus, ou a verdade que coloca Deus no centro de tudo e como a fonte de todas as coisas que deviam ser a nossa alegria. Então o homem passa, porque o coração odeia a verdade, a mente começa a racionalizar e a ter dificuldades com a verdade, mas que ela não é racional. A mente, ela é cegada pelo coração que odeia a luz. E como nós somos seres racionais, e como nós odiamos a luz, nós temos que criar na nossa mente um esquema racional, que nós chamamos de racionalização, para justificar o fato do nosso coração amar as trevas, sem nós abraçarmos em nós mesmos que nós somos maus e merecemos a ira infinita de Deus. Então nós temos que racionalizar. Então o problema não é que o ser humano está no escuro, ou que nós, se somos regenerados, estávamos no escuro. O problema é que nós amamos o escuro, é o que Deus diz. O homem tem um problema cardíaco, ele tem um problema no coração, e é por isso que esse é o alvo, esse é o propósito, e perdão é só o caminho para chegar lá, para remover os obstáculos, e justificação também. Então o problema não é que nós estivéssemos no escuro, mas que nós amávamos a escuridão.
Então, se a mente vai escapar da escuridão, primeiro o coração deve começar a amar a luz, e ele deve ser liberto. E quando ele fizer isso, nós somos levados a Deus, e a gente encontra em Deus o quê? Nele há alegria perpetuamente, delícias sem fim, como está no Salmo 16:11. E a gente viu Paulo ecoando a mesma coisa em Efésios 4:18, que ele diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que está neles, ou seja, na mente. Eles estão separados de Deus por causa da ignorância, devido ou por causa da dureza dos seus corações. Então a Bíblia, tanto Jesus quanto Paulo, está dizendo: há uma ignorância na mente, mas a fonte dela é a dureza do coração. Porque o coração é duro, é que a mente é ignorante. Então qual é o problema mais real do ser humano? É a escuridão do coração. É por isso que, se alguém diz assim: aquele homem foi justificado, e isso é tudo que se diz sobre um homem, é óbvio que ele não foi justificado, porque a justificação não faz nada no coração. A justificação é uma coisa externa, é só uma declaração, mas essa declaração foi dada para remover o obstáculo, para que o novo coração fosse dado, para esse coração não ser mais hostil a Deus, a mente também não fosse, e assim, inexoravelmente, aquelas afeições fossem produzidas no coração, e as mudanças fossem geradas pelo homem perceber o amor de Deus, que nos comprime, que nos toma, que nos pega como um torno, é a palavra que o apóstolo Paulo diz, nos constrange. E essa dureza consiste do coração em odiar a luz e amar as trevas, como Jesus disse. E o remédio você vê, ele tinha que funcionar no coração para libertar a mente, para a mente passar a ser uma fornecedora de verdade para o coração. Então, sob a forma da verdade inteligível para a mente, que não entendia, o Espírito Santo tinha que iluminar isso através de transformar com poder os nossos corações. Pedro descreveu isso dizendo: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de uma imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Essa é a boa nova que foi anunciada a vós. É 1 Pedro 1:23-25. Então você vê, essa semente incorruptível que Pedro está dizendo é o poder que o Espírito Santo exerceu em nossos corações ao mudá-lo. Nós vimos lá no domingo como Jesus comprou tanto na nova aliança um coração novo para nós, quanto a nossa justiça. Uma coisa sem a outra é falso. Então isso refere a esse poder interno do Espírito transformador, e é uma semente que não morre, é uma semente imortal, que vence. E Pedro diz que essa semente imperecível está trazendo o novo nascimento ao homem, ela está lá para sempre, e ela vem através do Evangelho. O Evangelho chega através da mente. Você vê que essas coisas têm que ter acontecido simultaneamente em nossos próprios corações. Então, por um lado, existe a semente imperecível do Espírito Santo, que é o poder que ele exerceu em nós, criando uma nova natureza para amar a luz. E por outro, a mente foi liberta, então, para agora ser o lugar onde a verdade continua entrando, para ir para esse coração que foi criado, que é essa semente incorruptível, para que queimem afeições santas e nós sejamos mudadas. Isso é o que o Evangelho faz. A escuridão é removida da mente e a dureza removida do coração. Quando ele é pregado com poder, o Evangelho, como Paulo diz assim, os judeus, o Evangelho é um escândalo, para os gregos é uma ofensa, mas para os que são chamados, ele está dizendo isso, os que o Evangelho chegou com poder, ele tratou do coração, tratou da mente, então ele é o poder de Deus para a salvação. Assim, o milagre do novo nascimento é que Deus remove a dureza do coração e a escuridão da mente, num só ato, num só instante. E a partir desse momento, a mente e o coração começam a trabalhar como deviam trabalhar. A partir de então, a mente começa a fornecer a verdade sobre Deus ao coração, que nunca fica escandalizado, chocado com a verdade sobre Deus. Ele ama isso, ele se deleita nisso. Deus passa a ser essa fonte de deleite que vai gerando todas as mudanças. Então a gente viu que é uma coisa bidirecional. A mente precisava da mudança do coração, porque ela era
ignorante por causa da dureza do coração, mas o coração precisava da mente, porque ele precisa da verdade para queimar essa verdade em afeições santas. E apesar disso, você vê, de maneira geral, a mente foi feita para alimentar o coração. Inicialmente havia esse paradoxo, precisava ser resolvido, precisava dessa coisa bidirecional, e isso aconteceu. É incrível, é maravilhoso. O coração em forma de Cristo, em forma do Evangelho, libertamente, para ver a verdade de Deus como ela é, de fato, não é? Deus como supremamente belo, supremamente suficiente. E assim nós mudamos. É por isso que quando não há mudança e nós empilhamos conhecimento teológico, é óbvio que internamente as coisas não aconteceram. É óbvio que o que está acontecendo é o que acontece no coração do diabo. Pilhas de verdade são empilhadas numa fornalha que nunca foi acesa pelo Espírito e que ele ignora essa verdade lá. Portanto, ela é inútil para transformar e para gerar transformação. Então eu quero agora, nesses momentos finais, olhar como isso funciona na mente, já que a partir de então, a partir de que esse processo começou, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, para todos aqueles que Deus chama, a mente passa a ser a fornecedora da verdade continuamente, que vai encher os nossos corações de combustível que queima em afeições santas a Deus. Então eu quero olhar alguns textos e fazer breves comentários para nós percebermos como a mente, o pensamento, essa coisa que nós achamos ser natural apenas, faz parte essencial desse processo a partir do momento em que o coração foi liberto da hostilidade e a mente da ignorância. Então primeiro a gente quer ver Romanos 10, de 1 a 13, que Paulo diz assim: irmãos, desejo de coração e oro a Deus por eles. Ele está falando dos seus parentes judeus. Você pode ver isso em Romanos 9, 31. Para que eles sejam salvos, pois eu testemunho que eles têm um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento, ou não de acordo com a verdade. Pois ignorando a justiça de Deus e buscando estabelecer a sua, não se submeteram à justiça de Deus. Então observe 5 coisas aqui no que Paulo está dizendo para nós. Essas pessoas têm zelo de Deus. Eu dou testemunho de que eles têm zelo. Eles não são mornos, eles não são frios, eles não são indiferentes como às vezes muitos cristãos são. Eles têm uma coisa queimando no coração deles. Não há indiferença lá. Tem um troço queimando lá. Não há aquela fornalha apagada do coração de Satanás. Eles não estão indiferentes assim, eles não são mornos, não são apáticos. Há algo que nós podemos chamar de fervoroso neles, e sincero entre aspas, não é? Porque é óbvio que não é sincero como a Bíblia define. Então eles têm um zelo, eu estou testemunhando que eles têm um zelo que é por Deus, pelo menos na cabeça deles, ou seja, na mente deles, na forma com que eles se compreendem. Então, seus corações são zelosos e, em algum sentido, a fornalha do coração deles está queimando. Diferente daquilo que eu estava falando sobre muitos cristãos que são só nominais, porque apesar da mente estar sendo cheia da verdade, e a mente está jogando verdade para o coração, combustível, lenha e etc., chega lá, não há nenhuma ignição do Espírito, daquela semente incorruptível e que deu o início a todo o processo de libertar a mente, o coração, e que é mantido pelo Espírito Santo como uma semente incorruptível. Não há isso lá, nós vimos. Então a pessoa recebe, empilha sermões, livros. Tem gente que já leu, a pessoa se alegra em dizer assim: eu li esse ano 30, 40, 50 livros, e daí? Essa não é importante, né? Quais são os resultados disso? Em que isso incendiou o coração em afeições a Deus? Nada, então foi inútil. Certamente você leu menos livro do que Satanás conhece. Isso não fez diferença. Então, mas aqui é outra coisa, eles têm um zelo. Mas esse zelo não se baseia no uso correto da mente. Você vê, há uma coisa queimando no coração deles.
É possível que uma coisa queime no coração, mas Paulo diz no verso 2b, mas não de acordo com a verdade. O que está queimando no coração deles não foi fornecido pela verdade de Deus. Então o forno do coração deles está queimando um combustível que não é a verdade de Deus. O que acontece, Paulo diz, quando o coração de alguém que está pensando em Deus queima, e ele tem zelo, ele tem tal, mas que esse combustível que está queimando não é a verdade de Deus, não é a lenha, não é o combustível que flui da verdade de Deus. Ou seja, houve um problema aqui na mente, a mente não conseguiu fornecer o combustível certo, mas ele queima, mas não é o combustível certo, e o coração está em chamas, com uma visão falsa de Deus, com uma visão errada de Deus, porque o combustível fornecido pela mente não era a verdade. Ou seja, ele não compreende o evangelho, a lei, a salvação, ou ele faz o que nós falamos, pega a salvação, pega um pedaço dela, a justificação, e só aquilo é salvação para ele. Então Paulo fala, portanto, eles não são salvos. Muito diferente da conclusão que as pessoas chegariam hoje. Hoje as pessoas dizem, essa pessoa não conhece muito o evangelho, não conhece a verdade, mas você vê um certo, você vê uma coisa nela, isso então é salvo. Essa pessoa está dizendo uma sandice, uma loucura. Paulo diz, não, o que está queimando no coração deles está queimando, eles têm zelo, mas não segundo a verdade, portanto eles estão perdidos. Queimar, não importa quão grande seja o fogo, a fornalha, em afeições que o coração, em sentimentos que o coração produza, se o que está sendo queimado não é o combustível da verdade, Paulo diz, o homem está perdido, portanto eles estão perdidos. Então ele diz, irmãos, eu desejo no meu coração que eles sejam salvos. Você vê, eles não estão salvos. O fato de haver um zelo e o coração deles queimar um combustível que não é a verdade sobre Deus, a pura verdade revelada por Deus, deixa eles na perdição. A ideia de que alguém pode não compreender o evangelho e ser salvo pelo seu zelo, pela sua religiosidade, pelo seu compromisso com a igreja, pelo seu zelo missionário, Jesus vai dizer que os fariseus, eles eram prosélitos, eles atravessavam o mar para pregar. Mas nós temos uma ideia oposta do apóstolo Paulo. Nós achamos que se há algum zelo no coração, algum fogo lá, algum sentimento, então essa pessoa não compreendeu. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu ouço isso o tempo todo. Olha, aquela pessoa ali não compreendeu o evangelho, né? mas ela é salva. Paulo diz, não, se o que está queimando lá eu oro, portanto, Paulo está dizendo, é possível ter um zelo e ser perdido, porque só quando o coração queima a verdade, aquilo é o que a salvação é, porque aquilo produz afeições verdadeiras, porque o que está sendo queimado é a verdade sobre esse Deus, num coração que não é hostil a essa verdade, mas se deleita nela. Então a mente está falhando nessas pessoas aqui em Romanos em fornecer o combustível da verdade. Da mesma maneira que o coração de alguns são cristãos nominais, porque a mente está fornecendo a verdade pelo que ele está ouvindo, mas o coração não incendeia, ou seja, não há fagulha, fica como o coração de Satanás, cheio do combustível da verdade, mas não há nenhum fogo, ou seja, não há aquela semente imperecível que incendeia toda a verdade de Deus em afeições santas. Então ele é o diabo com todo o seu conhecimento. Aqui Paulo está falando sobre o exato oposto, que dá no mesmo. Essas pessoas estão queimando, não há aquela fornalha apagada, mas a mente falhou em fornecer a verdade para ela. O que está sendo queimado lá não é a verdade a respeito de Deus. Um evangelho que as pessoas não conhecem não salva elas. Não importa que tipo de zelo supostamente sobre Deus a pessoa possa ter. Então o evangelho, ele tira a ignorância. Nós vimos, quando o coração não é hostil a Deus, ele libera a mente da sua ignorância sobre Deus. Aqui acontece o oposto. Então esse é o primeiro argumento de Paulo. A mente forjada pelo evangelho é indispensável para fornecer à fornalha do coração um combustível da verdade. Só quando o coração queima esse combustível, alguém é salvo. Como o coração dessas pessoas aqui, cheio de zelo, não estavam queimando o combustível da verdade, Paulo diz, eu oro triste para que eles sejam salvos, mas eles não são. Eu espero que eles cheguem à salvação.
Eu espero que o coração deles um dia queime a verdade, porque se o coração deles não queimar a verdade, se a mente deles continuar a falhar em fornecer a verdade, para que o coração se incendeie de zelo pela verdade de Deus, que gera essas afeições, então eles estão perdidos. Então eu oro para que eles sejam salvos. Então só assentimento intelectual sem um coração em chamas faz você como o diabo. Mas você vê que Paulo está dizendo que o oposto também faz o homem estar distante de Deus, algo queimando no coração, mas a mente, ela falhou em fornecer o combustível da verdade, do evangelho, de todo o evangelho. Como Paulo costuma se expressar, eu preguei toda a verdade de Deus. E como é isso que está queimando, então essas pessoas não são salvas. Você vê que por mais que o apóstolo Paulo tenha paixão por pregar o evangelho, salvação para ele, diz: eu oro por eles. O apóstolo Paulo chega a dizer: se qualquer maldição em mim pudesse provocar a salvação deles, mas ele não tenta salvá-los sem a verdade. Ele não tenta dizer: mas mesmo assim, mesmo sem essa compreensão da verdade, de alguma maneira, não existe isso. Seu coração está queimando, a fornalha está acesa lá, queimando algo que não é a verdade, então o homem não está salvo. Então tudo que ele faz é orar para que esse homem seja salvo. A segunda coisa é como a mente abastece o coração. Em 2 Timóteo 2,7 diz assim: pense sobre o que eu digo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Em outra versão diz: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará entendimento em tudo. Então observe 3 coisas aqui nessa segunda afirmação de Paulo. Você tem que usar a mente para pensar no que Paulo disse. Você tem que usar a mente. Você tem que pensar a respeito disso. Não há uma outra maneira do coração ser fornecido com a verdade. Muitas pessoas têm uma dificuldade aqui. Ou seja, o fato de Deus dar entendimento não substitui o fato de que Ele quer que você pense sobre isso. Ele não vai dar entendimento de outra forma. O processo de pensar e refletir é o processo mental de que você pensa e reflete sobre qualquer coisa que você quer entender profundamente. Então você vê que ele está dizendo: usar a mente para pensar sobre o que Paulo diz não substitui o trabalho sobrenatural de Deus dar entendimento, mas o trabalho sobrenatural de Deus dar o entendimento não substitui o trabalho de pensar. Então ele diz: reflita sobre isso, pense sobre isso, gastem tempo pensando sobre isso, e Deus vai dar o entendimento. Uma coisa não vai substituir a outra, as duas coisas têm que acontecer junto. A fé no trabalho sobrenatural de Deus, de que Ele vai me dar entendimento, porque o meu coração, não sendo mais hostil a Deus, libertou minha mente da ignorância, não substitui o pensamento profundo sobre o que Paulo escreveu. Se alguém quer entender o que Paulo escreveu, ou seja, a palavra de Deus, ele tem que pensar muito sobre aquilo, e Deus vai dar entendimento. Essas coisas têm que estar junto. Então, tanto o ato natural, o ato de pensar é um ato natural, como o ato sobrenatural de dar entendimento, essas duas coisas estão juntas. Ver o que realmente existe nos escritos inspirados do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos, que é o Novo Testamento, ou dos profetas no Velho Testamento, e ser mudado por ele em nossos corações, porque vai fornecendo a verdade, requer o ato natural de pensar. Por isso, quando alguém diz que um sermão leva 40 horas para ser preparado, é porque não só ler um texto e pedir a Deus para dar entendimento, porque não é assim que se conhece a verdade de Deus. Pensem no que eu disse, pensem no que eu escrevi, e Deus vai dar entendimento. Se você não quiser fazer isso, o ato natural de pensar com o ato sobrenatural de Deus dar o entendimento é que coloca você no lugar onde Deus quer, onde Ele nos ordenou estar. E é assim que nosso coração é fornecido pela verdade. E esse é o segundo argumento. Você vê a mente forjada pelo Evangelho, que é indispensável para fornecer a verdade ao coração, para queimar a verdade. Nós vimos como se você queimar outra coisa e tiver mesmo zelo que não é pela verdade, o homem está perdido. Exige essas duas coisas. O uso da mente. Em terceiro lugar, Jesus diz em Lucas 12, 54, 57, como a gente usa a mente, como a gente pensa, não é? Como a gente gasta esse tempo.
Certa vez eu estava vendo alguém falar que o pensamento, a maneira com que a base do pensamento ocidental, da filosofia, né, esse raciocínio com silogismos, é uma maneira ocidental de pensar, que necessariamente não expressa, quando a Bíblia chama a gente de pensar, pensem, não expressa a mesma ideia que nós temos sobre pensar, porque nós temos uma maneira cultural forjada no Ocidente, pela filosofia, que em outras culturas pode não ser a mesma maneira válida de pensar as coisas. E isso é óbvio que gera uma confusão sobre o que Deus está dizendo quando Ele fala para a gente pensar. Ou quando Paulo diz assim, pensem no que eu disse, pensem. Então a gente sabe o que é um silogismo, que é tão característico dessa modo de pensar, que caracteriza o que chamaram do pensamento ocidental, da filosofia. Ou seja, você tem duas premissas e um resultado que é inevitável das premissas que você tem. Então, por exemplo, todo homem é mortal. O apóstolo Paulo é um homem, portanto, o apóstolo Paulo é mortal. Isso é um silogismo. É assim que funciona o pensamento racional, no qual se baseia toda a nossa forma de pensar para chegarmos a conclusões lógicas. Se você não tiver as premissas corretas, você pode chegar à conclusão errada, mas se você tiver a premissa certa, você sempre chega à conclusão certa. Então, esse silogismo não é ocidental, não flui, esse tipo de pensamento não flui da maneira ocidental de pensar. Essa é a maneira de pensar com as quais Deus fez nossa mente para funcionar. Não é? E é assim que Jesus diz exatamente para nós pensarmos sobre as coisas. Isso não nasce simplesmente com Sócrates. Isso é aquilo que valida o nosso raciocínio lógico. Então Jesus estabeleceu a culpa dos judeus, dos fariseus, exatamente por não usarem adequadamente os seus poderes de raciocínio lógico em silogismos. Dessa forma, ele diz assim, em Lucas 12, 54 e 57, Jesus também disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem que se levanta no oeste ou no ocidente, vocês dizem, uma chuva está chegando. E assim acontece. E quando você vê o vento sul soprando, você diz, haverá um calor abrasador. E isso acontece. Hipócritas, vocês sabem como considerar a aparência da terra e do céu, mas por que vocês não sabem como interpretar o tempo presente? E por que vocês não julgam por si mesmos o que é certo? Você vê, Jesus está usando uma relação de silogismo. Ele está dizendo, isso que vocês fazem, vocês deviam usar, mas vocês não estão usando por hipocrisia. Ou seja, a verdade que Deus revelou pode ser compreendida racionalmente pelos mesmos processos que você compreende qualquer coisa. Como nós vimos, o grande problema da mente, a sua ignorância, vem do coração amar as trevas, mas não é porque o processo mental de pensar e de raciocinar e o do pensamento lógico é que não poderia levar o homem a enxergar aquilo que devia enxergar. Então, Jesus está falando aqui de silogismo. Ele fala, premissa 1, quando as nuvens vêm do oeste, do ocidente, vai chover. Jesus diz, as nuvens estão vindo do oeste, portanto, vai chover amanhã. Vocês usam isso. Jesus viu que eles sabiam como usar os poderes do raciocínio perfeitamente bem, portanto ele chamou eles de hipócritas, quando eles não usaram os mesmos poderes de raciocínio quando se tratava dos assuntos espirituais. Então, o terceiro argumento de como nossa mente fornece, já que a gente se concentrou nesse finalzinho, em como a mente fornece verdadeiro combustível a um coração regenerado, é que nós devemos a nossa mente que foi forjada pelo Evangelho, não é? Quando a ignorância foi tirada pelo que Deus fez na cruz, ao tirar a hostilidade do coração, Ele fornece a verdade ao coração dessa forma lógica.
De tal maneira que Jesus diz: se vocês podem olhar para a nuvem e chegar a essas conclusões, nuvem vindo do oeste ou do ocidente, vai chover amanhã. Estou vendo nuvens vindo do oeste, conclusão, vai chover amanhã. Por que vocês não fazem a mesma coisa? Por que vocês não usam a mente lógica de vocês? Vocês não fazem isso porque vocês estão sendo guiados por um coração hostil a Deus. Essa é a verdade. Você não gosta, então você racionaliza. Então ele está dizendo: o problema não é que existe no Evangelho. Quando a Bíblia diz assim, a mente natural não pode compreender as coisas de Deus. A Bíblia não está dizendo que não devia haver o processo mental que todo ser humano pode entender no que ele disse. Todos podem. O problema é que quando nosso coração é hostil, nós não usamos o mesmo raciocínio que nós usamos para as outras coisas. Nós deixamos os desejos do coração em não ter Deus como o seu bem final gerar em nós uma escuridão que nós amamos para usarmos esses poderes de raciocínio. Então nós falamos que não compreendemos a verdade, que nós não entendemos a verdade, e nós começamos a queimar coisas que não é a verdade, se nós tivermos um certo zelo como judeus, ou se não temos nada como um cristão nominal, e tudo isso é evidência de um homem perdido. Então a quarta coisa é que 13 vezes em suas cartas o apóstolo faz a pergunta assim: vocês não sabem? Vocês não sabem? Essa pergunta de Paulo quase sempre acabaria com todos os aconselhamentos pessoais que as pessoas pedem, ou todos os gabinetes pastorais. Quase sempre a pessoa coloca um problema e a vontade de você responder assim: você não sabe que a Bíblia diz isso? Porque meu casamento está assim, está assim, está assim, está assim. Aí você, para encurtar, a vontade tem de dizer o seguinte: você não sabe o que a Bíblia diz? Não, mas sabe o que acontece? Eu sou solteiro, mas o sexo na minha vida e blá 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 blá. O cara fica uma hora falando. Dá vontade de perguntar: para. Você não sabe? Você não sabe? É o que Jesus está dizendo dos fariseus. Vocês sabem. Vocês não estão usando as conclusões lógicas porque vocês não querem. O coração de vocês está querendo outra coisa. Então vocês estão complicando, como se isso tudo fosse muito difícil. Paulo diz assim, 1 Coríntios 3,16: você não sabe que você é um templo de Deus? E que no templo de Deus não pode haver impureza? Você não sabe? Paulo está dizendo. Então por que vocês estão indo por outro caminho? Não é claro, não é lógico, não está mais do que evidente de que vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Então como você está vivendo como se você pertencesse a você mesmo? Por que você fica uma hora fazendo um discurso contando o seu problema sem fim, quando você já sabe? A nuvem está vindo do oeste. Quando a nuvem vem do oeste, vai chover. Amanhã vai chover. Você sabe, se você for nessa direção, você está indo em direção contrária ao que Deus quer. A sua mente não tem problema em compreender o que Deus está falando sobre esse namoro aí, sobre esse casamento aí, sobre esse dinheiro aí, sobre esse desejo aí. Você sabe. Então 13 vezes o apóstolo Paulo responde assim. Por exemplo, 1 Coríntios 5,6: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Você não sabe que se você der um pouquinho de lugar ao orgulho, ele não vai ficar no que ele está? Você não sabe que um pouquinho de fofoca estraga tudo? Você não sabe que um pouquinho de ambição vai estragar tudo? Você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Que o pecado não vai parar? Que o pecado não para, que você não controla, que você não pode dizer: eu vou ter só um pouquinho de impureza, eu vou ter só um pouquinho de mentira, eu vou ter só um pouquinho de fofoca. Você não sabe que é impossível. Então porque depois você tem que conversar 1 hora, 2 horas, 3 horas, gabinete, para entender o que você já sabia. Ou seja, a mente fornece claramente, não há um problema, não há uma dificuldade, e você não pode esperar outro tipo de coisa. Pensem no que eu digo, Paulo disse, e Deus vai dar o entendimento, mas vocês podem pensar claramente. Esse entendimento é essa obra do Espírito de Deus no coração, para que vocês não continuem resistindo ao que vocês sabem. Ou 1 Coríntios 6,3: vocês não sabem que devem julgar os anjos? Ele diz isso porque eles estavam brigando lá, eles não conseguiam fazer julgamentos corretos na igreja, ficavam se devorando na igreja dos coríntios, ficavam numa luta sem fim. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é assim? Eu sou isso, eu sou aquilo, cheio de orgulho. Paulo diz: vocês não sabem. Se vocês não são capazes de fazerem julgamentos corretos aí, vocês não sabem que o verdadeiro cristão vai julgar os anjos? Agora, se vocês não são capazes, Paulo diz, de julgar o que está acontecendo aí, vocês
estão se desqualificando para dizer o que vocês dizem que são. Ou então, em 1 Coríntios 6,15, você não sabe que o seu corpo são membros de Cristo? Como é que você está usando o seu corpo dessa forma? Você não sabe que eles são membros de Cristo? Vocês acham que eles podem ser usados como você está usando, para o que você está usando? Então você vê, 13 vezes a resposta dele é: você não sabe? Vocês já não sabem? E o que está dizendo o seguinte, o ponto de Paulo é esse: se você tivesse usado sua mente como você devia, para conhecer o que eu falei para vocês, pensarem sobre aquilo, isso faria a diferença total na vida de vocês, mas vocês não fazem isso, vocês não querem pensar nisso, porque vocês estão sendo guiados por um coração que é hostil ao que vocês sabem. Só que isso é uma evidência horrível, é uma evidência de que o coração não libertou a mente como devia, porque ele não é um coração que deixou de ser hostil a Deus. Então ele diz em 1 Coríntios 14:20, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal sejam crianças na malícia, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pense como Jesus falou: olha, uma nuvem que vem do ocidente quer dizer que vai chover amanhã. Está vindo nuvem do ocidente, então vai chover amanhã. Para que eu vou conversar com alguém? Será que vai chover amanhã? O que você pensa? Olha, o cara ficar uma hora se aconselhando comigo se vai chover amanhã. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você não sabe, a nuvem está vindo da onde? Do ocidente. Quando a nuvem vem do ocidente, o que acontece? Chove amanhã. Então, meu amigo, vai para casa, vai chover amanhã. Tira a roupa do varal. Não complica. Você está complicando à toa. Nós não vamos dar uma palestra sobre isso. Eu não vou fazer um gabinete de 2 horas com você para falar sobre chuva amanhã, porque você já sabe que a nuvem está vindo do ocidente. Quando vem nuvem do ocidente, chove amanhã, vai chover amanhã. Então, o quarto argumento para você usar a mente, para alimentar o coração, para ele queimar em afeições santas para Deus, é que o conhecimento certo é essencial para a vida correta. E esse conhecimento certo tem a ver com mente que tem essa parte totalmente natural de usar o raciocínio certo sobre a verdade certa, e é sobre isso que o Espírito Santo dá. E a tarefa do pastor, que é essencialmente ser um professor. A Bíblia diz em Efésios 4, 11 e 12, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você não fala outros para pastores e outros para mestres, mas outros para pastores e mestres, porque essencialmente o pastor é um professor, não é? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Mas não é um ministério na igreja, tem um cargo na igreja, é a obra do ministério no mundo. Ou seja, o chamado da igreja para o mundo, equipar os santos para isso, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, a nossa vida na comunhão dos irmãos e no mundo. E 1 Timóteo 3,2 diz: eu também disse que os supervisores ou os anciãos, os pastores de cada congregação devem ser capazes ou dotados de capacidade de ensinar. Então você vê qual é o trabalho essencial do pastor: ensinar, ensino, falar para nossas mentes. O trabalho dele é ler e entender a palavra de Deus da forma que a Bíblia disse, lendo, estudando para Deus dar entendimento, mas fazendo essa parte natural, e o Espírito fazendo essa outra parte, essas duas coisas juntas, e depois explicar aos outros, para que eles também com as suas mentes compreendam, entendam e sejam mudados pela palavra. Assim, o ensino envolve o trabalho da mente das duas formas. Você vê, existe o trabalho da mente de quem estudou horas e horas, existe o trabalho da mente de quem está ouvindo. A mente é essencial, a vida espiritual não vai de outra forma. Então, para deixar claro para os outros a verdade de Deus, você tem que usar a mente naqueles processos lógicos da mente sobre a verdade de Deus. Deus planejou que a igreja fosse liderada por professores. Portanto, o trabalho da mente é essencial, tanto na mente do professor quanto na mente do aluno, para que haja esse crescimento, essa edificação. E por fim, e por último, a leitura, não é? Nós olhamos para Efésios 3,4, a gente vê isso. As implicações disso é enorme. Deus resolveu deixar toda a verdade dele e nenhuma outra revelação escrita num livro. Portanto, você vê, o processo natural e racional de ler é essencial à vida espiritual. Uma pessoa não pode ser salva, não pode crescer, se ela não ler, ou se alguém não ler para ela. E se alguém ler para ela por alguma incapacidade, ela vai ter que usar os processos mentais de uma mente que foi liberta
da ignorância por causa de ter um coração que foi liberto da hostilidade. Ele vai ter que usar esses poderes, porque a verdade de Deus está num livro, não está numa nuvem, não faz download para nós, sabe? Não existe assim, não, você não encaixa um pendrive na mente ou pede a Deus lá, oh Deus, me dá, eu quero. O que ele diz é o seguinte: leia, medite, reflita no que eu escrevi, e Deus vai dar entendimento. Essa é a forma. Deus não vai fazer download de conhecimento para a sua mente. Ou seja, você deve ler, alguém deve ler para você. A leitura é um ato profundamente intelectual. Envolve desde todos os processos intelectuais de aprender a ler, como exige todo o processo intelectual que envolve a leitura. Quanto mais profunda é a leitura. Você pode ler um gibi de qualquer maneira, mas se você ler um livro de filosofia, você não pode ler de qualquer maneira, senão você não entende, você não compreende o raciocínio. Você, quando vai estar lendo um livro assim, você tem que concentrar toda a sua mente em reflexão para entender. Agora imagine a palavra de Deus, como você tem que ler, como a sua mente deve estar envolvida nas coisas que são mais profundas do que qualquer coisa que o ser humano pode produzir. Você precisa de uma atenção total, ou seja, o processo mental no seu máximo. Então, quanto mais cuidadosa, preciosa e profunda é algo escrito, a leitura é mais difícil, mas é óbvio que ela é mais formativa, né? E Paulo está dizendo, assim é a leitura da verdade. Então aqui está esse texto incrível de Efésios 3:4. Ao ler isso, vocês vão perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele não diz assim, fique orando para vocês perceberem a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo diz, vocês só vão poder compreender a minha compreensão. Que mistério é esse? Tudo que Deus revelou em seu Filho, tudo. Vocês só vão aprender isso lendo. Ao ler isso, vocês vão perceber a minha compreensão, vocês vão ter essa mesma compreensão. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o trabalho ordinário da mente, chamado a leitura aqui, ou aprendizado, como nós estamos fazendo essa manhã, vamos fazer agora, a apostila que eu escrevi, que a gente preparou para começar o ano agora, me abençoou tremendamente o tempo que eu passei com esse material, preparando ele. Então, o trabalho ordinário da mente, chamado leitura, vai tornar o seu conhecimento de Cristo verdadeiro. Você vê, não tem como você separar isso. Você vai ter o conhecimento de Cristo que Deus deu ao apóstolo Paulo, o conhecimento do mistério de Cristo, através da leitura e do pensamento profundo a respeito disso, junto com aquela obra que o Espírito Santo faz em nós para nos dar o entendimento, à medida que ele faz tudo isso queimar em afeições santas em nossos corações. E é precisamente em ver esse mistério de Cristo que nós somos mudados. Portanto, você não pode ser mudado de um grau de glória para outro grau de glória sem leitura cuidadosa, sem a mente funcionando, sem prestar atenção no que foi lido, estudado e agora está sendo ministrado por professores. Então, as riquezas insondáveis de Cristo, como estão no verso 8, só são apreendidas pelo coração através da mente. Você vê quando Paulo diz que aqueles homens estavam perdidos, apesar de terem zelo, é que o coração deles estava queimando uma coisa que não era a verdade de Deus. Nós vimos o paradoxo de Deus ter que mudar o coração, porque por causa do coração a mente era ignorante, mas é através da mente que o coração recebe a verdade para queimar em afeições santas. Nós vimos como Deus fez isso. E agora, como nós somos mudados? Mas todos nós, com o rosto descoberto, 2 Coríntios 3,18, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Isso significa que você só conhece as glórias de Cristo, o mistério de Cristo, através da mente. E é assim que você é mudado de um grau de glória para outro grau de glória. Você vê a glória de Deus na face de Cristo, você vê a face de Cristo não num sonho, você vê a face dele na revelação de Paulo. Vocês terão um conhecimento do mistério de Cristo ao lerem isso. Então significa que o uso correto da mente em forma do Evangelho, a leitura da Escritura, é essencial para abastecer o seu coração. É assim que você contempla a face de Cristo, você é transformado de um grau de glória para outro. Então você foi criado para que Deus fosse o tesouro da sua vida, o deleite da sua alma. E Deus nos criou com uma mente para pensar e com um coração para sentir.
O problema profundo é o coração. A ira de Deus estava sobre nós porque nossos corações se deleitavam e preferiam outras coisas. Jesus na cruz resolve todas essas coisas, nos justifica, nos dá perdão, não como meio, mas não como um fim, mas como um meio, para que a gente tenha esse coração. E essa é a única evidência de que nós fomos justificados. E esse coração vai queimar inexoravelmente em paz, gozo, alegria em Deus. É óbvio que a vida de todos os cristãos vão ter aquele equilíbrio e vão estar cada vez mais indo em direção àquele equilíbrio que é descrito no fruto do Espírito, que é o que é queimado no coração e produz paz, gozo, alegria. Então, o que o pastor faz é fornecer essa verdade. O que cada um de nós tem que fazer é pensar sobre isso, tanto em casa com a palavra de Deus, quanto quando estamos ouvindo, usar a mente lógica. E como eu disse, quase todos os problemas das pessoas, a nossa resposta deve ser a mesma que a de Paulo: você não sabe o que a Bíblia diz a respeito disso e daquilo. Então, nosso esforço, meu esforço em 2018, 2019, até morrer, é fornecer o combustível da verdade da palavra de Deus, para que o forno do coração de vocês queime isso no meu coração e no coração do povo de Deus, no coração de todos nós. Essa é a única maneira de realmente nós termos evidência de que fomos regenerados, é que quando essa verdade é queimada, em vez de ser deixada lá, ignorada pelo Espírito, ela se transforma em afeições para Deus, em gozo, paz, satisfação, mostrando que Deus em Cristo é infinitamente bonito, valioso e satisfatório para nós. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Eu, Senhor Pai, sei o quanto Tu há de falar ao coração dos irmãos através do estudo que eles terão agora, que eles possam usar suas mentes, suas novas mentes, e que isso possa, Senhor Pai, ser totalmente incendiado em seus corações, evidenciando, Senhor Pai, que eles nasceram de novo e foram regenerados de uma semente incorruptível, e assim nós possamos crescer de um grau de glória para outro grau de glória, na semelhança do Teu Filho, que é a razão de sermos Tua igreja, nos deleitarmos em Ti, como Teu Filho se deleita em Ti, e ter em Ti, Senhor Pai, esse prazer infinito. Faça isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou sim o Santo